telefonar até para ficarem mais perto também. Só não fiquem longe. Eu estou dando liberdade para... Senhor Deus, graças, Senhor, te damos por esta tarde, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Estamos com o coração aberto para receber a tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, Senhor. Ela vai à divisão da alma e do espírito e ela produz, Senhor, o fruto para o qual o Senhor a tem enviado. Por isso, Senhor, estamos aqui em tua presença para receber de ti, Senhor, nesta tarde. Em nome de Jesus, oramos em favor da tua serva, Senhor, irmã Maria, que está aqui conosco. Usa-a mais uma vez em tuas potentes mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Maria tem liberdade. Convido os irmãos para lermos em Mateus, capítulo 18. Capítulo 18 e versículo 1 até 5. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Amém. Os irmãos podem sentar.
Glória a Jesus. Irmãos, primeiro, vamos ver quem está falando. Vejam os irmãos. Vamos estudar um pouquinho essa palavra, não é, irmãos? Porque é impressionante. A palavra faz efeito na nossa vida quando nós entendemos. Precisamos entender. Então, vamos ver em primeiro lugar quem está falando. Quem está entregando esta palavra? Jesus. É Jesus que está falando. E quem é Jesus? Quem é Jesus? Pedro, o apóstolo Pedro, está escrito em 2 Pedro, no capítulo 1. Quando ele estava no fim da sua jornada terrestre, ele disse: eu sei que estou prestes a deixar este tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Vejam os irmãos. Quem era o Pedro? Quem era o Pedro? Segundo ele falou, eu estou prestes a deixar este tabernáculo. Quem era o Pedro? Era o Espírito que estava dentro do tabernáculo. Quem era o tabernáculo que ele ia deixar, ia ficar neste mundo? Ele ia deixar, como o Senhor Jesus Cristo já lhe tinha revelado. Era o corpo, né? Não é isso que os irmãos entendem? O corpo era apenas uma casa, né? Onde o Pedro morava, enquanto viveu nesse mundo. Bendito seja o nome de Jesus. E agora, quem é que está falando? Aqui, nesses versículos que nós lemos, é Jesus. Mas quem é o Jesus? É o que morava, o tabernáculo, foi aquele corpo que ele recebeu através da natureza humana de Maria. Mas aquilo era casa, não é? Segundo Pedro nos ensina. Não é isso que os irmãos entendem? Aquele corpo que Jesus recebeu através da Maria era o tabernáculo, não é que os irmãos entendem? Era a casa. Mas quem era que morava dentro da casa? Quem era que estava morando dentro daquela casa enquanto veio nesse mundo? Quem era, irmãos? João, Evangelho segundo João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Entrou dentro de um tabernáculo, de uma casa humana. E habitou entre nós. Então, quem era Jesus? Os irmãos participem. Quem era Jesus? Deus. O Deus, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, resolveu para mostrar aos homens, mostrar para nós
para toda a humanidade. O que Deus quer fazer? Quem é Deus, Pai? O que Ele quer fazer? E o que Ele quer que os homens façam? Para no dia que deixar o tabernáculo entrar com Ele na glória eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Quem estava dentro daquele tabernáculo humano era Deus. Era Deus. Era Deus que no princípio criou os céus e a terra e se fez homem e habitou entre nós. Bendito seja o nome de Jesus. E neste momento aqui que ele está falando, ele está ensinando como Deus é, o que Deus quer fazer e o que Deus exige que nós façamos. Eu, os irmãos, irmãs e toda a raça humana. Irmãos, nos nossos púlpitos, é muito comum nós ouvirmos, é uma coisa comum nos púlpitos do Ministério de Restauração. Nós ouvimos a sã doutrina, nós falamos a sã doutrina. Nós estamos aqui por causa da sã doutrina. Não é isso que os irmãos ouvem com frequência? Por favor, participe. Ouvem ou não com frequência? Mas agora, irmãos, o que é uma doutrina? Sã doutrina. Para nós tirarmos proveito da palavra de Deus, precisamos entender. Precisamos entender, senão não entendemos. O que é doutrina? Doutrina são os princípios de um sistema religioso, político ou filosófico. Isso é uma doutrina. Bendito seja o nome de Jesus. É uma hora difícil de ouvir, né, irmãos? O sono vai batendo, todo mundo cansado, né? Não, mas Deus vai dar graça. Então, irmãos, quais são os princípios que nós, os crentes do Ministério Restauração, seguimos? Quais são os princípios? O que nós seguimos no Ministério Restauração? Que todos chamam. Tá, obrigada. Que nós chamamos de sã doutrina. Os princípios que nós temos, que nós seguimos no Ministério de Restauração, são os princípios que estão escritos na palavra de Deus, não é isso? É o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. São esses os princípios do sistema religioso que seguimos, Ministério de Restauração. Agora, nós dizemos, os irmãos dizem no púlpito que nós pregamos a sã doutrina. A sã doutrina. Agora vamos ver, então, irmãos, o que é. Está dando para ouvir acordado, irmãos?
vamos ouvir, vamos ver na palavra de Deus o que é uma doutrina doentia, né? Nós, entendendo o que é uma doutrina doentia, vamos compreender o que é uma sã doutrina. A palavra de Deus vai responder nosso questionamento. Agora eu vou pedir que os irmãos cooperem comigo, para ficar bem claro o que é a sã doutrina, né? Vamos ver, primeiro, vamos entender, vamos ver pela palavra de Deus o que Deus fez feito homem, o que Deus no tabernáculo humano nos diz sobre uma doutrina doentia. Então, nós vamos entender que a sã doutrina é o contrário da doutrina doentia, não é? O que não é uma doutrina doentia é a sã doutrina. Então, agora eu quero que os irmãos cooperem comigo. Vamos ver em Mateus 16, do verso 6, 11 a 12. 16 e 6, e depois 11 a 12. Quem primeiro achar pode ficar de pé e ler, por favor. Mateus 16, depois verso 6, depois 11 a 12. Vai nos mostrar o que é uma doutrina doentia. Quem primeiro achar pode ler, por favor, bem alto. Agora 11 a 12. O 11 a 12, do mesmo capítulo, verso 11 e 12. Então, o que nós entendemos aqui, irmãos? Que a doutrina que os fariseus, os religiosos da época, eram os crentes da época, ensinavam, era a doutrina doentia. Não é isso que os irmãos entendem? Eu quero que os irmãos participem, se estão entendendo a palavra de Deus ou não. Não é isso que nos diz a palavra de Deus, que era uma doutrina doentia, não é? Por isso eles tinham que se acautelar, eles não podiam seguir. Não é isso? Bendito seja o nome de Jesus. Então, agora, irmãos, para entendermos o que é uma doutrina doentia, vamos ver como era. Por que Deus, naquele corpo humano chamado Jesus, está dizendo que Deus está nos dizendo que aquela doutrina dos saduceus e fariseus era doentia. Vamos ver em Mateus 23, e versículo 1 a 3. Quem primeiro achar pode ler, bem rápido e bem alto. Mateus 23, 1 a 3. Então, qual era o problema da doutrina daqueles religiosos, dos crentes da época de Jesus? Qual era o problema que tornava a doutrina deles sadia, aliás, doentia? Qual era o problema que tornava a doutrina doentia? Está escrito ali no versículo que o irmão leu, no capítulo, que eles pregavam a palavra certinha. O que eles pregavam, os discípulos podiam seguir. Escute bem o ensino que Deus está nos dando. Deus, na pessoa de Jesus, está nos dando hoje. Que o que tornava, o que os irmãos entendem que tornava a doutrina sadia? Participe, irmão. Aliás, doentia.
O que Deus nos mostra que tornava a doutrina que eles ensinavam doentia? O Deus está dizendo, vocês podem fazer o que eles pregam. Está vendo, irmãos? O que Deus está nos ensinando? Está vendo, irmãos, o que Deus está nos ensinando? Estão vendo, irmãos, o que Deus está nos ensinando no Ministério de Restauração? Então, o que quer dizer a sã doutrina? O que quer dizer a sã doutrina que tanto se prega nos púlpitos do Ministério de Restauração? Participo, irmãos. É conhecer a palavra, é pregar a palavra, mas viver a palavra, né? Obedecer a palavra. Cumprir no seu dia a dia o que está escrito. Os irmãos estão vendo o que Deus está nos ensinando? Se nós anunciarmos a palavra, mas não praticarmos, então a doutrina que estamos ensinando é tão doentia como a dos fariseus e saduceus do tempo de Jesus. Que coisa séria, não é, irmãos? Que responsabilidade, não é, irmãos? Se nós anunciarmos toda a palavra, como ela é, como os fariseus e saduceus faziam, dissermos, mas não praticarmos, não sigais, porque eles dizem e não praticam, é uma doutrina doentia. Veja, os irmãos, nós estamos seguindo uma sã doutrina, realmente? Cada um de nós pode fazer essa pergunta para si mesmo. Estamos seguindo realmente uma sã doutrina? Como é anunciado nos púlpitos do Ministério de Restauração? Bendito seja o nome de Jesus. Então, irmãos, agora isto aqui foi a introdução, né? Para nós entendermos melhor o que Jesus está nos ensinando aqui, que Deus, morando naquele tabernáculo, está nos ensinando aqui no capítulo 18. Para entendermos melhor vamos ver a situação. Vamos ver a situação em que estavam Jesus, Deus, no corpo humano, Jesus, e os discípulos, nesse momento. No capítulo 16, o início, pode-se dizer, deste bloco de ensinos, foi no capítulo 16. Jesus com seus discípulos
os irmãos sabem que o quartel-general do trabalho, né? Vamos dizer, a igreja sede de Jesus era na cidade de Cafarnaum. E Jesus foi fazer uma campanha com seus discípulos, uma campanha evangelística, ao norte da Palestina, na cidade de Cesareia de Filipe, que ficava na encosta do Monte Hermon, que se tem por certo que foi o monte onde houve a transfiguração de Jesus, quando apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então, quando eles estavam já, sabem como eram as viagens, né, no tempo de Jesus, era tudo a pé, né? Tudo a pé. Quilômetros e quilômetros a pé. E já estavam entrando na cidade, no território de Cesareia de Filipe, e certamente pararam para descansar um pouco, orar. Está escrito que Jesus parou para orar um pouco. E perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles disseram: olha, uns dizem que tu é Elias, outro que tu é Jeremias, outro que tu é algum dos profetas. E ele disse: mas e vocês, o que dizem? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro, que era o mais expansivo, né? Disse: tu é o Cristo. Quer dizer, o que é Cristo? Cristo é a palavra grega que significa ungido. E no hebraico é Messias, quer dizer ungido. Tu és o Cristo de Deus, ungido de Deus. Tu é Deus. Tu é Deus que está no corpo humano. Ele entendeu. E Jesus disse para ele: tu és bem-aventurado, porque essa revelação que está tendo no coração, que eu sou Deus, foi Deus Pai que te deu. Foi Deus Pai que te deu. E ele disse: olha, esta revelação, que eu sou Deus, é a pedra fundamental da vida espiritual de vocês. É a pedra principal de esquina. Esta revelação, que eu sou Deus, é o alicerce da vida espiritual de vocês. Viram, os irmãos? Esta revelação é o alicerce da vida espiritual de vocês. É o alicerce. Agora eu pergunto para os irmãos: quem não construiu ainda a sua casa, mas todos já sabem, já viram, né? Uma casa sendo construída. Um alicerce é fundamental, tem importância na construção ou não? Participe, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Ela tem importância, não é? É fundamental, não é? Daquele alicerce depende, né?
se a construção foi bem feita ou não. Né? Lá, na nossa casa, lá de Bom Retiro, no sítio, o pastor James está sempre olhando, vê um rachadinho e disse, como é que estava o alicerce? Como é que está o alicerce? Olha lá, olha lá como está aquele rachadinho aqui e ali. Porque é fundamental o alicerce. Bendito seja o nome de Jesus. Mas eu quero perguntar para os irmãos, se uma construção ficar só no alicerce, ela tem valor para o proprietário? Fica só o alicerce. Valor tem, não é, irmãos? Porque o proprietário, quando nós, meu esposo e eu compramos o sítio da Barra do Ribeiro, que hoje, depois nós demos para a igreja, para a casa de retiros da igreja, quando nós compramos, tinha o alicerce. O alicerce daquela casinha dá para construir um edifício em cima. Tinha o alicerce. Mas o valor dele era nulo, né? Nós íamos lá, o pastor Humberto tinha 14 anos, o Enos 10, o Jane 6, a Gladys 4. E nós entupíamos o carro, né? Porque eles eram gordinhos. Naquele tempo não tinha esse negócio de cadeirinha. O James ia no meu colo, os outros apertados, meio na frente, mais atrás. Chegávamos lá, mas só tinha o alicerce. Eu tinha que fazer no pé assim, do alicerce, fazer um fogo ali para aquecer o que eu levava de casa. E um dia veio um temporal. Aí tivemos que ficar até passar o temporal, todo mundo pilhar dentro do carro, resmungando e fazendo lanche lá. Por quê? Estava ali o alicerce, era importante para a construção. Mas não teve valor nenhum. Então, irmãos, o alicerce, e foi de valor para nós, muito. Começamos ali a construção, né, da casinha que tem lá até hoje. Mas enquanto esteve só no alicerce, era importante para o proprietário, para nós que tínhamos comprado, mas não tinha nenhuma utilidade. Então, irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que esta confiança, esta fé em Jesus, quando recebemos a salvação e o perdão dos pecados, é muito importante, é a base fundamental para a nossa vida espiritual. Mas se ficarmos só aí, não tem serventia. Não é isso que os irmãos entendem? É necessário construirmos em cima desse alicerce a nossa vida espiritual. E vejam os irmãos, como é que Jesus está dizendo aqui. Mateus 18. E aqui vejam os irmãos. Isto que nós vimos de Pedro dizendo que tu és o Cristo, Jesus dizendo que esse era o alicerce da vida espiritual, era ali que eles iam receber o perdão dos pecados, iam entrar numa vida de comunhão com Deus, mas era apenas o alicerce, o início de uma obra. Aí eles chegaram na cidade de Cesareia de Filipe,
realizaram uma grande obra. Jesus subiu ao monte, se presume que seja o Hermo, com Pedro, Tiago e João. Lá ele foi transfigurado. E dali por diante, desde que Pedro disse que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, está escrito que a partir dali, Jesus começou a dizer anunciar a morte dele. Eu vou morrer, eu vou sofrer muito, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E depois de realizar aquele grande trabalho, Cesareia de Filipe, eles regressaram outra vez para a base dos trabalhos em Cafarnaum. Mas está escrito, Marcos registra, em Marcos, quando registra esse acontecimento, Marcos registra que a partir dali, Jesus começou a se cuidar. Onde ele andava, ele não queria que soubessem que ele estava ali. Por quê? Porque ele sabia que estava iminente a morte dele, mas ainda não estava concluída a sua obra. Então, ele veio, Cesareia de Filipe, mas ele não queria chamar a atenção de ninguém. Então, pelo que se entende, ele separou os grupos dos discípulos, né? Separou em grupos, separadamente, um do outro. Ele talvez ficou num dos grupos, né? Ou ficou mais isolado, não explica. Até que eles se encontraram na sede de trabalho em Cafarnaum. E é quando ocorreu este fato aqui de Mateus 18. Aí, quando chegaram lá, os grupos se reuniram outra vez junto com Jesus, né? E aí Jesus perguntou para eles. Vê só, o assunto de Jesus era a sua morte, era a preocupação. Desde que aquele momento que Pedro disse que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, a preocupação dele era com a sua morte, que ia se dar em Jerusalém. E os discípulos, qual foi a preocupação? Está escrito, Marcos, ao registrar esse fato, diz, quando Jesus perguntou, escuta, se reuniu com todos, né? E os dois grupos, e disse, o que vocês vinham conversando no caminho? E Marcos disse que eles ficaram quietinhos. Por quê? Porque no caminho, está escrito, Marcos diz, eles vinham discutindo qual deles era o maior. Quanto Jesus se preocupava com a sua morte, a sua cruz, a sua ressurreição, eles discutiam uns com os outros qual era o maior. Estavam discutindo, cada um queria ser mais do que o outro. E aí Jesus, quando se reuniu com eles, quis tirar limpo a situação, né? Ele que conhece todas as coisas. Aí Jesus disse, aí um deles falou, né? Senhor, aí estava no caminho, toda aquela discussão, qual era o maior. Aí um deles perguntou, qual é realmente, Senhor, o maior no reino dos céus? Aí ele começou a dar a sã doutrina, a verdadeira sã doutrina. Versículo 3 diz o que ele ensinou. Mateus 18, verso 3. Em verdade vos digo, se não vos converterdes. Vejam os irmãos. Aqui ele mostra dois momentos. Se não vos converterdes, um momento. Né?
e não vos tornardes. Outro momento, outra situação. Não vos converterdes. A conversão se deu lá, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Lá foi a conversão. Crê em Jesus, crê que Ele é Deus, crê que a palavra de Deus é a verdade, crê que a palavra de Deus é Deus. É a conversão, perdão dos pecados. Mas Jesus disse, olha, isso não basta. Se não vos converterdes e não vos tornardes. Aí vem outra situação, não é? E não vos tornardes. Tem que haver uma mudança na vida de vocês. Vocês têm que virar o sistema de vocês. Vocês têm que se tornar como uma criança. E olha no versículo 4 ele diz, portanto, o que ele quer dizer comparando com a criança? Se não vos tornardes humilde como essa criança, vocês não vão entrar no reino do céu. Se converteram, receberam o perdão dos pecados, mas não mudaram de vida. Vai ficar tudo perdido. Não vão entrar no reino do céu. Não é o que os irmãos estão entendendo pela palavra? Estão acompanhando na palavra? Não é o que está escrito? Não é o que Deus, naquele corpo humano de Jesus, está nos dizendo? Que tem que haver aceitação de Jesus, perdão dos pecados, mas tem que ter uma mudança na vida. E aquela conversão foi no momento. Eles ouviram a palavra, creram, receberam o perdão dos pecados, entraram em comunhão com Deus, para receber força para uma mudança na vida. Mas dali para frente tinha que seguir um outro processo. E esse processo de se tornar humilde como a criança, aí é um processo lento. Se a pessoa não entrar voluntariamente, através da oração, do jejum, da consagração, nesse processo de transformação e santificação da sua vida, sabe qual é o meio que o amor de Deus vai levar para levar vocês a essa conversão? Se não vos converterdes e não vos tornardes como a criança, sabe qual é o meio que Deus vai usar? As lutas. As lutas. Não se torna humilde voluntariamente, não reconhece seus defeitos, suas limitações, só é fácil enxergar os defeitos dos outros, né? Mas olhar para si mesmo é mais custoso. Não entra voluntariamente nesse quebrantamento espiritual de reconhecer os seus próprios defeitos e, através desse quebrantamento e recebendo a santificação, vai vir lutas tão dolorosas que vai obrigar a reconhecer que não é ninguém, que precisa de Deus. Viram os irmãos? Em Jeremias está escrito que a palavra de Deus Jeremias 23 e 29, que a palavra de Deus é martelo.
é como um martelo que quebra a dureza, esmiuça a penha. E como fogo. Fogo. A palavra de Deus é como fogo. Eu estava vendo, esses dias o Enos mostrou um vídeo sobre aquele vulcão nas Ilhas Canárias. Mas que coisa tremenda era o fogo. Fiquei impressionada. Aquele fogo foi destruindo tudo. Tinha uma casa, uma enorme casa construída. Quando veio aquela chama do vulcão, bateu na base da casa, quando vi, foi tudo o chão. Daqui a um pouco seguiu em frente, está destruindo a cidade inteira. E estava uma grade grande de ferro. Veio aquela chama do vulcão e na base foi tudo para o chão. E assim, irmãos, a palavra de Deus vai agindo na vida. Mas é bom, não é? Quando voluntariamente entramos numa vida de consagração, de transformação, de busca de Deus, de dependência de Deus. E esta obra de Deus vai nos mudando e nos tornando. Paulo, vejam os irmãos, quando Paulo fundou as igrejas na Ásia, igrejas gentios, gente corrupta, diferente dos judeus que se criaram estudando o Velho Testamento, estudando a palavra de Deus, os judeus. Mas gentios não, eles vêm com toda aquela sorte de maldade do mundo. Mas Paulo dizia, olha, vocês têm que ser santos. Vocês não podem ser como os ímpios. Vocês têm que ser santos. Leiam as cartas de Paulo para ver quantas vezes ele diz, vocês têm que ser santo. Vocês têm que ser santo. E não faltava corrupção terrível no meio deles. Mas ele dizia, vocês têm que ser santo. E Deus está nos dizendo hoje, vocês têm que ser santo. Tem que ser santo. Entrar numa dependência de Deus, como uma criança que vive na dependência do pai e da mãe, que não tem autonomia para si. Tudo que ele faz depende, como o pai diz, como a mãe diz. Vocês têm que se tornar humilde como uma criança. E a seguir, irmãos, ele diz, olha aqui, o valor que essa pessoa que entra na sua dependência tem para ele. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como essa, isso é aquele crente que se tornou humilde como uma criança. Bendito seja o nome de Jesus. Qualquer que receber, a mim me recebe. E esse é o maior no reino dos céus. Ele explicou bem explicadinho como é o conceito de Deus sobre quem é o maior no reino dos céus. Respondeu a pergunta dos discípulos. Respondeu a pergunta que eles vinham discutindo no caminho. Quem era o maior? E respondeu a pergunta que eles fizeram agora para ele. Quem é o maior? Qual é o maior de vocês aqui no reino de Deus? Deus abençoe. Cada um busque ser o maior. Humilde como uma criança. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, então. Vamos pedir a misericórdia de Deus, não é, irmãos? Vamos pedir a misericórdia de Deus. Dependemos de Deus. Irmãos, eu digo todos os dias, Senhor, eu não vivo sem Ti. Eu não vivo sem Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor.
Bendito seja o nome de Jesus. E também, irmãos, olha aqui, irmãos, não começar o dia sem buscar o encontro com Deus, irmãos. Não sabemos a armadilha que o inimigo tem para nós naquele dia ali no caminho, irmãos. Mas se tirarmos um tempo antes de começarmos o dia, aquelas armadilhas vão ser destruídas. E o Espírito Santo vai nos guardar, nos proteger. Deus guarde os irmãos. Vamos, irmãos, buscar Deus. Buscar antes de começar o dia. Tirar um tempo na presença de Deus. Orando, buscando a Deus. E lendo cada dia um capítulo da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai operando a santificação na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pedir a misericórdia. Irmãos, jovens, vocês têm uma vida na frente, jovens. Esta geração que iniciou o ministério de restauração está caindo, irmãos. Está caindo. Pastor Guaraci se foi. Pastor Otávio se foi. Cada um está se indo. É vocês que vão assumir. Vocês querem assumir? Ou querem que o ministério de restauração vire um ministério com uma doutrina doentia? O que vocês querem? Se vocês querem um ministério de restauração com a sã doutrina, se assumam, irmãos. Este mundo não tem nada para nos oferecer, irmãos. Não tem nada que satisfaça, irmãos. Não tem nada. E a vida com Deus é uma vida, apesar das lutas que temos, é a melhor vida neste mundo, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês. E que Deus oriente vocês em todas as decisões que vocês têm que tomar. Nas decisões da vida profissional, nas decisões da vida emocional, nas decisões do dia a dia. Que vocês deixem o Espírito Santo de Deus ir na frente de vocês. Bendito seja o nome de Jesus. Grande e eterno Deus, graças te damos, Senhor. Alirana, macrana, marraça, clarana, maró. Graças te damos pela vida dos teus filhos, que estão aqui na tua presença, buscando a tua face, buscando a tua graça. Ajuda teus filhos, dá graça, poder, força, meu Senhor. Abre as portas, só tu conheces a necessidade de cada um. Ajuda as lutas de cada um, mas dá vitória, dá graça, dá força, dá poder, meu Senhor. Abre as portas para a sua vida, dá a tua graça aos teus servos e ajuda, glorifica teu nome nas suas vidas. No poderoso nome de Jesus te pedimos, nas tuas mãos entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Agradecemos muito a irmã Maria ter vindo aqui, trazer-nos este estudo. Tempo no culto da juventude, mas eu tenho certeza que
Deus realmente quer que eu conte. Por isso que eu vou contar, obedecer à voz de Deus. No mês de setembro, no final do mês de setembro, a gente tinha o acampamento, que era no dia 19 e 20. Eu estava numa correria da faculdade, tudo isso. E só que a gente tinha que entrar em contato com algumas moças para convidar no acampamento. Daí eu comecei a dizer, Deus, agora a prioridade é tua obra,